Pessoal, beleza? Vamos então para mais um conteúdo da nossa disciplina. Nós resolvemos as questões, falamos sobre o caso prático da disciplina da aula passada, do conteúdo da aula passada. E agora nós falaremos sobre tributo, conceito de tributo. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O Código Tributário Nacional, como eu falei para vocês, é uma lei complementar que vem regulamentando de forma mais genérica regras gerais para o direito tributário que vale para toda a legislação tributária. Então nós precisamos, para trabalhar com tributo, é necessário a gente então conhecer, saber o que é o tributo. Eu já antecipo para vocês que o tributo, gente, é um conceito geral, genérico. E aí dentro do tributo eu tenho outros elementos, como por exemplo impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições previdenciárias, empréstimo compulsório. Então, na verdade, o que nós temos é que tributo é um conceito geral e que dentro do tributo nós temos outros elementos. Tributo, gente, não é sinônimo de imposto. Imposto é espécie de tributo. Mas antes da gente estudar cada um deles em espécie, vamos estudar o conceito do próprio tributo. O que vem a ser o tributo, beleza? Entenderam isso aqui? Então tem um conceito geral, conceito genérico, e dentro do próprio conceito de tributo nós temos outros elementos que são espécies de tributo, como impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições previdenciárias e empréstimo compulsório. Demorou? Então vamos lá. O artigo 3º do nosso Código Tributário vai dizer o que é o tributo. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Isso é muito importante, nós vamos estudar cada um desses elementos. Então o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tiago, que é isso? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado. Calma. Calma que a gente vai estudar cada um desses elementos agora. O primeiro elemento que a gente tem que verificar do tributo é o seguinte, que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Então a primeira coisa é o seguinte, gente, tributo é uma exigência de que eu tenho que pagar para o Estado um valor em dinheiro. Em dinheiro. Ele fala em valor pecuniário ou em moeda que nela possa se exprimir. Foi redundante aqui. Na verdade, bastaria falar que era uma prestação pecuniária. Pecúnia é grana, gente. Então, para eu pagar tributo, eu tenho que depositar, eu tenho que contribuir, eu tenho que pagar um boleto em dinheiro. Não basta eu entregar um bem para o Estado. Não basta eu entregar uma mercadoria para o Estado. O pagamento do tributo, ele exige um pagamento em grana. E mais, gente. Se ele fala que é compulsória, o que é compulsório é aquilo que não depende da vontade do contribuinte. Eu tenho, se eu for proprietário de bem imóvel, eu tenho que pagar o tributo sobre o bem imóvel. Não depende da minha vontade eu pagar o tributo. Não depende da vontade do contribuinte, do proprietário. Então, o tributo, ele tem que ser pago em valor pecuniário e independentemente da vontade de quem deve pagar. Então, é uma prestação pecuniária compulsória, que quer dizer que o comportamento obrigatório de uma prestação em dinheiro. Então, é obrigatório o pagamento em grana. E fica afastado, portanto, qualquer cogitação inerente à prestação voluntária. Então, se eu quero, vamos imaginar o seguinte, agora, a situação do Covid aí, do coronavírus. Eu quero ajudar o Estado, eu quero dar uma grana para o Estado, eu tenho um patrimônio lá grande, e eu quero dar uma grana para o Estado para ajudar a combater o corona. É um ato voluntário. Isso é tributo? Não, isso não é tributo, isso é um ato voluntário de pagamento. É uma doação para o Estado. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que nesse caso nós não estamos falando de tributo, mas de doação, que é uma operação voluntária e não onerosa.
Tributo exige uma prestação em grana e que seja compulsória, portanto que independe da vontade de quem paga. Como eu já falei para vocês, é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, na verdade, gente, em real, em grana, o legislador aqui ele foi redundante, ele falou em moeda ou em valor em moeda ou cujo valor nela eu posso demonstrar. Se ele falou lá em cima que é uma prestação pecuniária, já está falando que é em dinheiro, tá bom? Então eu não posso entregar um bem para o Estado como se eu estivesse pagando o tributo. O Estado, se eu deixar de pagar o tributo, se eu deixar de pagar o tributo, o Estado ele pode penhorar meus bens. E aí, esses bens são convertidos em pecúnia e revertidos para o Estado. Mais uma característica. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Gente, a lei vem e estabelece então comportamentos. O que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Se eu pratico algum ato ilícito, o Estado vem e pode me aplicar uma multa. Por exemplo, se eu praticar um crime de roubo, o Estado ele pode me dar uma pena, que nós chamamos de sanção com C cedilha. Sanção, uma pena. Além de eu ter uma pena privativa de liberdade e para a penitenciária, o Estado pode me aplicar também uma multa por ter praticado o crime. Essa multa, ela não é tributo, porque ela decorre de um ato, de uma sanção que o Estado me impôs. O tributo não decorre de uma prática de um ato ilícito. Ela decorre da prática de um ato lícito. Eu sou proprietário de um bem imóvel. Se eu sou proprietário de um bem imóvel, de uma casa, eu comprei ela de forma lícita, eu tenho que pagar tributo. Então, o fato de eu ter que pagar tributo, ela não decorre da prática de um ato ilícito. Deu para entender isso aqui? Então, ela não decorre de uma sanção do Estado. Só que é o seguinte, gente. Eu comprei um imóvel, eu tenho propriedade sobre um bem imóvel territorial urbano e eu deixo de pagar o tributo de forma voluntária e em grana. O Estado pode me aplicar multa? Pode. É uma sanção. Nesse caso, nós temos o tributo, que é o IPTU, mais a multa pela prática do ato ilícito, que é deixar de pagar o tributo. Deu para entender isso aqui? Mas o tributo em si ele existe não porque eu pratiquei um ato ilícito, mas porque, de fato, a lei me obriga a pagar o valor pecuniário em decorrência de a existência de um fato gerador. Tranquilo, galera? Então, essas são as primeiras características. Valor pecuniário, em grana, compulsório, que não depende da vontade das partes, e ele não decorre de um ato ilícito. Eu pratico um ato ilícito, eu sou proprietário de um veículo automotor, eu sou proprietário de um imóvel, eu circulei a mercadoria, eu prestei um serviço, eu tenho que pagar o tributo. Demorou? Isso pode acontecer de eu não ter pago o tributo e ter sofrido uma sanção. Mas aí é uma outra situação. O tributo em si, ele existe porque eu pratiquei um ato lícito. Demorou, galera? Então esse vídeo aqui para explicar essas primeiras características. No próximo vídeo a gente encerra o conteúdo sobre o conceito do tributo. Beleza? Tamo junto. Até daqui a pouquinho.